Olá, pessoal! Hoje nós estamos chegando no nosso 7º dia de devocional de Advento. E hoje eu queria meditar com vocês na passagem que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nessas passagens, nós vemos aqui a predição do nascimento de Cristo. E aí não tem como a gente falar sobre isso sem falar da pessoa de Maria, né? Ao longo da história da igreja, né, com o passado, na origem da igreja romana, católica romana, né, eu não sei tanto sobre a história, né, preciso aprofundar meus conhecimentos, mas o que a gente sabe é que eles começaram a elevar Maria a um local que a palavra nunca a entregou, né, nunca a deu, nunca falou sobre ela. Então, alguns estudiosos, né, teólogos, discípulos ali, eles começaram a enxergar em Maria algo que a palavra não revelava a respeito dela, e enxergar nela uma certa divindade, uma certa necessidade de que ela recebesse adoração, merecimento de adoração por parte de Maria, porque eles começaram a entender que se Jesus, ele é Deus, e ele nasceu de Maria, então Maria é mãe de Deus. E então ela merece, por ser mãe de Deus, ela merece um tipo de adoração, ela merece um tipo de veneração, inclusive superior à veneração que eles já acreditavam também que se deveria dar aos santos, aqueles que ficaram consagrados pela igreja como homens santos, mártires. Essa teologia, né, mariólatra, que começou a trazer essa que eles chamam de hiperdulia, mas na prática a gente descobre que é simplesmente idolatria mesmo a Maria, né, uma adoração a Maria que não lhe é devida, na época da Reforma Protestante, fez com que os protestantes eles se levantassem com uma repulsa até a essa teologia, né, equivocada, a essa heresia. Então, eles se levantaram para falar contra isso, mas eles tinham tanto pavor, né, de que isso se instaurasse na igreja de novo e que permanecesse essa idolatria, né, que é pecaminosa a Maria, que de certa forma, parou de se falar sobre ela na igreja, né? Então, hoje é algo quase como assim, a gente não fala de Maria, dificilmente vai ver uma pregação, alguma exposição sobre a vida de Maria, mãe de Cristo. E provavelmente é por causa dessa história da igreja protestante, em que, tentando fugir dessa idolatria que era dada a ela, eles foram para um extremo, talvez, de não tocar no nome dela, né? Com medo de voltar a esses tempos de idolatria. Mas como protestantes, não tem como a gente também não admirar a história de Maria, não falar sobre ela e realmente honrarmos a mulher de Deus que ela foi. Então aqui a gente vê que o anjo foi a Nazaré, onde ela estava, no 6º mês. Aqui o 6º mês se refere ao 6º mês de gravidez, de gestação de Isabel, que nós vimos ontem, que estava grávida de João Batista. O anjo foi a essa cidade minúscula, chamada Nazaré, na Galileia. E a Galileia era uma região da periferia de Israel, então era uma região que recebia muita influência dos gentios, né? Então, era uma região onde os judeus eles não eram tão firmes nem tão ortodoxos com o cumprimento das leis de Moisés ou dos costumes judaicos, por assim dizer. Então, essas pessoas elas eram esnobadas, né? E elas eram vistas como inferior por aqueles judeus mais ortodoxos que viviam ali na região da Judeia, que seguiam à risca, né, aqueles costumes que foram passados de geração em geração para os judeus. E eles achavam essas pessoas realmente inferiores. Então, Maria, ela é dessa região. Ela é ali de Nazaré, na Galileia, um local em que, inclusive, mais tarde, quando souberam que Jesus veio da Galileia, o que eles falaram foi, pode vir algo bom, né, de Nazaré, pode vir algo bom ali da Galileia, porque era uma região já, assim, que todo mundo considerava que as pessoas ali eram inferiores. E Maria era essa mulher simples que estava ali, era uma jovem,
Muitas pessoas falam que, inclusive, ela era adolescente, estava noiva de José, mas era uma moça, né, muito jovem e insignificante. De novo, nós vemos aqui que o Senhor, ele ama falar com os insignificantes para o mundo. Então, Maria estava ali em Nazaré, aguardando para ser dada em casamento, porque era um contrato que se fazia, né, esse noivado dela com José, aguardando para ser dada em casamento a José, que era um homem daquela região também, que vinha da descendência, da linhagem de Judá. E eu imagino aqui essa jovem, né, talvez ali no período da adolescência, esperando ali casar, porque era o que ela tinha que fazer, e ela é visitada por um anjo, ela sem entender nada, né, vivendo a vidinha dela simples ali, ela sem entender nada, um anjo visita ela e fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria, naquele primeiro momento, ela fica espantada, porque ela fala: meu Deus, quem que sou eu, né, pra que esse homem esteja falando comigo. Então, Maria, a gente vê aqui que ela era uma mulher humilde, ela não tinha nenhuma expectativa de ser grandiosa, mas é por isso mesmo, eu acredito, que Deus a escolheu, né, porque ela tinha esse coração simples. Então, Gabriel vem e explica para ela que ela terá um filho, que será chamado Jesus, né, e que ele será um filho do Altíssimo. Então, ele vem e já dá essa profecia de que ele será o salvador daquele povo ali de Israel e que ele reinará sobre o povo de Jacó. E é interessante perceber aqui que a primeira reação de Maria é ficar espantada e ela pergunta a Gabriel, ela pergunta ao anjo: como que isso pode acontecer? Porque eu nunca tive relação com homem nenhum. Eu sou virgem. Aqui nós vemos mais uma profecia do Antigo Testamento de que o Salvador viria e nasceria de uma virgem se cumprindo, né? Maria, então, ela pergunta ao anjo: como que isso pode acontecer? Como eu posso dar à luz a um filho se eu sou virgem? Isso nos mostra que Maria era uma mulher comum aqui, né? Ela tinha suas dúvidas, ela tinha seus medos, e ela aqui não deixou de ter medo porque ela tinha fé. Na verdade, a fé dela atravessa o medo dela, atravessa talvez as perguntas que ela tinha. E ela simplesmente diz: como que isso vai acontecer? E Gabriel não condena ela pela pergunta dela, como ele fez com Zacarias, porque ele sabia que ela cria, que ela tinha fé. Aqui o caso dela não era falta de fé, ela simplesmente queria entender. E é normal também que nós, muitas vezes, perguntemos a Deus. Se Deus nos prometeu algo ou está nos mandando fazer algo, não há problema, né? Nós somos humanos, em perguntar ao Senhor: Senhor, como que isso pode acontecer? Como o Senhor vai fazer isso? Como o Senhor vai fazer isso que o Senhor está falando que vai fazer? Eu sei que o Senhor é plenamente capaz de fazer todas as coisas, mas eu quero entender, porque eu sou um ser humano simples e eu não entendo muitas coisas. E aí, o anjo Gabriel explica para ela, ele fala: olha, o Espírito Santo vai vir sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E isso vai ser para que aquele que nascer de você, ele seja chamado Filho de Deus. Jesus, ele veio de Maria para ser Deus homem, né? Um Deus encarnado. Ele era homem, ele tinha carne, como a gente já viu. Ele veio em carne para sofrer, para morrer por nós, mas ele também era Deus, porque ele não foi concebido só por um homem ou uma mulher como qualquer outra pessoa. Ele foi concebido de uma mulher, então ele tinha carne, mas ele veio diretamente de Deus, do Espírito de Deus. Foi Deus que o gerou. Então ele era 100% divino também. E aí ele explica para ela que Isabel também estava grávida, né? E que aquilo que era impossível de acontecer, ele está falando aqui: olha, Isabel também está passando pelo mesmo processo que você. Aquilo que é impossível está acontecendo. Uma idosa vai dar à luz e você que é virgem também vai dar à luz. E diante disso é lindo a gente ver a resposta de Maria. Essa mulher humilde, essa mulher simples, com um coração tão belo, tão disposto diante do Senhor, sabendo que aquilo ali provavelmente ia acabar com a reputação dela, né? De uma mulher virgem, todo mundo ia ver ela grávida antes de se casar com José, né? E não ia entender aquilo direito e talvez julgassem ela. Mas ela simplesmente disse sim. Ela disse no versículo 38, eu sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. E nesse Natal nós devemos nos lembrar que a mesma graça que veio sobre Maria para que ela gestasse o Rei do Universo, hoje está sobre nós, para que nós o recebamos em nosso coração. Então hoje nós temos a mesma graça de receber o Cristo, de receber o Salvador em nossas vidas. E o Natal não tem sentido se nós crermos que nós somos santos, se nós crermos que nós não dependemos de Deus, se nós não formos humildes como Maria, que se coloca na mão do Senhor, mesmo sem saber o que irá acontecer, mas confiando que Ele é um Deus todo-poderoso. O Natal não tem sentido. Eu gosto do que John Piper diz, que antes de ser um deleite, o Natal, ele é uma acusação. A acusação de que nós somos pecadores, de que nós somos injustos e nós precisamos de um Salvador. Se você não compreende que você precisa de um Salvador, o Natal não faz sentido para você. Se você não reconhece o seu pecado, se você não consegue olhar para dentro de si e ver o quão desesperadamente dependente da graça de Deus você é,
o Natal não pode significar nada pra você, porque ele é o anúncio de um Salvador que vem pra te salvar. Então, se você crê que você não precisa de salvação, o Evangelho de Cristo não serve pra você. Mas se você já foi visitado pelo Espírito Santo, não tem como você olhar pra dentro de si e ver algo de bom em si mesmo. Você vai reconhecer que você é um pecador, que precisa de um Salvador pra te resgatar. E você pode se alegrar imediatamente após se lembrar disso, após se lembrar que é um pecador, porque a notícia boa já veio. Você já chega recebendo a notícia boa de que o trono de Davi já tem um rei, né? Que ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Essa graça e essa notícia maravilhosa que foi dada a Maria também é dada a nós, e hoje nós podemos nos lembrar dela e nos alegrarmos porque o Senhor já veio, a nossa salvação nasceu, morreu e ressuscitou, e ele está vivo e vive em nós. Então, que nesse advento nós possamos nos lembrar disso. Existe um rei, existe um salvador que nasceu e deseja nascer nos nossos corações. Basta você abrir a porta para ele todos os dias. Ele quer entrar e cear conosco e estar conosco todos os dias. Nós também fomos agraciados pela vinda do Messias. Ele agora nos convida diariamente a caminhar com ele, a obedecer a ele, a ouvir as suas palavras, dar atenção a elas e dizer sim para a caminhada com ele. E que diante desse chamamento de Jesus, nós possamos ter o mesmo comportamento que Maria teve, mesmo sendo pequena, mesmo sendo humilde de uma terra insignificante, mesmo sendo jovem e sem entender completamente aquilo que Deus estava pedindo para ela. Ela simplesmente disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que nesse dia, nesse Natal, nós possamos dizer ao Senhor: que se cumpra em nós conforme a tua palavra.